Boa noite, meninas e meninos. Eu estou aqui para gravar um áudio de Natal, para fazer também uma interação com vocês. Eu já fiz aqui as minhas orações, os meus pedidos, a minha conexão com o Vladimir. Eu coloquei essa musiquinha de fundo, que é uma musiquinha russa. Eu peguei o tarô russo. Eu já fiz aqui o que eu tinha que fazer nas cartas. Eu tirei 3 cartas para cada uma de vocês que escutar esse vídeo, que se interessar em interagir, um direcionamento. Então, antes de eu relatar as cartas, vocês vão escolher um número, que seria 1, 2 ou 3, e cada carta dessa vai ter uma mensagem que vai ser direcionada à intenção, à pergunta, à dúvida, enfim, o questionamento de vocês. Mas eu quero colocar aqui, porque quase todos os áudios que eu faço, que não são dos jogos, acaba sendo uma conversa, uma maneira de expressar como eu sinto muita coisa. Tem muita gente ao longo dessa minha caminhada que estranha eu colocar o Vladimir na frente e não colocar a cigana em evidência. Porém, eu tenho uma sintonia, não que eu não tenha com o lado feminino do trabalho espiritual, mas o Vladimir, ele na minha vida, como ele é na vida de cada um que chega até essa energia, ou seja, se você chegou até o blog, se você chegou até aqui, você veio trazido por essa energia, e sendo necessário trabalhar o que essa energia trabalha na minha vida, também na sua, mesmo que não seja o mesmo problema, mesmo que cada um de vocês estejam vivendo uma situação diferente, vocês precisam dessa energia atuando na vida de vocês. Então, o Vladimir de trabalho meu é um Vladimir russo, que eu tenho vontade de escrever um livro sobre a experiência que eu tenho pelas coisas que ele já me contou em sonho. Quem sabe chega, né? Talvez eu ainda chegue lá. Eu não tenho muito interesse em falar dele, das vidas passadas dele aqui no blog, porque eu acho que não é isso que vai acrescentar a gente, e sim da atuação. Então, Vladimir, em pelo menos 2 encarnações que eu conheço, que foram 2 encarnações seguidas, ele foi um homem de grande destaque, foi um homem que se tornou imortal nessas 2 encarnações, e ele tinha esse espírito guerreiro, que é um espírito que trabalha na linha de Ogum, porque ele já me passou isso, porque por maiores que sejam as dificuldades encontradas, sempre vai encontrar força para superar isso. Então vocês podem perceber que eu me repito na questão de insistir que todos nós somos merecedores, que todos nós temos que olhar para dentro, que todos nós temos que perseverar, que nós não podemos nunca deixar a nossa vibração cair. Mas eu tenho, assim, dentro de mim também como se fosse esse compromisso com essa energia, de não deixar que nenhum tipo de obstáculos possa me vencer. Ou seja, a minha fé,
vai ter que ser sempre maior do que qualquer obstáculo que venha pela frente. Eu já tive muitas dificuldades na minha vida, dificuldades que nunca foram, na realidade, se eu parar hoje para analisar, essas dificuldades nunca foram externas. As nossas reais dificuldades vêm do que nós trazemos de bagagem dentro, que vai ou nos preparando de uma forma positiva para a vida, ou cegando para essa mesma vida, para as nossas reais necessidades, e vai nos afastando cada vez mais dos nossos ideais. Então, por exemplo, eu tenho um histórico longo espiritual, porque eu sempre fui uma pessoa voltada para essa parte espiritual, mesmo quando eu não era, digamos, ativa, mesmo quando eu não estava dentro de um centro, quando eu não estava estudando diretamente, quando eu não estava lendo, mas eu tinha uma sensibilidade de perceber muitas coisas, como eu até hoje tenho. Então, essa essência minha sempre foi ativa na minha vida, independente de eu me dedicar ou não a qualquer tipo de trabalho espiritual. E no momento mais difícil da minha vida, se é para vocês terem uma ideia, uma introdução aqui no que eu vou falar nessas cartas, eu tive um aviso de um cigano que foi o seguinte. Ele falou assim, eu já citei isso no blog escrito, mas nunca relatei isso na minha voz. Ele jogou para mim e falou o seguinte: você tem uma estrada pela frente de cacos de vidro e você tem que passar por essa estrada. E eu fui fazendo várias perguntas. Depois que a situação toda passou, é que eu fui perceber cada simbolismo daquele, porque o povo cigano fala muito por metáforas, por parábolas, por histórias que, se a pessoa tiver percepção, ela vai captar a mensagem, mesmo que ela não seja dita diretamente. Então ele falou isso, que eu teria uma estrada de cacos de vidro e que eu teria que passar por ela. Então eu fiz várias perguntas no sentido de se não teria outra alternativa. Ele falou, não, não tem outra alternativa. Você vai ter que passar por ela. Não tem outro caminho. É essa estrada que você vai ter que passar. Então, como você tem que fazer para conseguir chegar, passar por esse caminho e não ser vencida, no caso, você não rasgar os seus pés durante essa caminhada. Gente, pé é caminho. Se querem tirar teus pés, querem tirar teu caminho. Se querem tirar o caminho que você tem para viver, querem tirar sua vida. Pois bem, aí eu não conseguia captar onde ele queria chegar com aquele aviso dele, com aquela mensagem. E ele falou, o que você tem que fazer para chegar lá do outro lado, passar por essa experiência sem que ela te afete. Quer dizer, vai afetar, mas como você pode se prevenir diante dessa situação? E eu não tinha resposta que ele esperava ouvir. Ele falou assim, bem, se você tem que passar em um caminho que você sabe que está cheio de caco de vidro, a sua única opção é escolher bem o calçado que vai estar no seu pé. Eu continuei não entendendo, apesar de ter captado que eu teria que ter
consciência das minhas escolhas. Pois bem, o tempo passou e veio a aprovação. Quando veio a estrada do caco de vidro, que foi uma estrada bem compridinha, que não foi tão rápida assim. Por exemplo, se eu for analisar a situação como um todo, foi sim uma aprovação rápida. Mas se eu for analisar a intensidade da coisa, foi muito grave. Então, quando a aprovação veio, eu tenho certeza que o calçado que me possibilitou não ficar no meio do caminho foi a fé. Onde eu quero chegar com isso? Mensagem para cada um de vocês que não importa o tamanho da dificuldade que você possa estar enfrentando agora. Qualquer um de vocês, ou que passa aqui pelo blog, ou que escute esse áudio de alguma forma indireta, que venha escutar futuramente, ou seja, não importa. Nunca vai importar o tamanho do problema que você tem adiante, e sim o tamanho da sua fé e da sua determinação. Então vamos lá. Eu consegui passar nesse caco de vidro. Tudo bem que entrou uns caquinhos de vidro no pé, que depois foi difícil de tirar, mas finalmente ele saiu. Então o que eu tenho que valorizar nessa trajetória foi a oportunidade de crescimento e o aprendizado. Eu não tenho que olhar para trás vendo o que aconteceu de ruim. Muito pelo contrário, eu tenho que valorizar as coisas boas que vieram e a oportunidade de crescimento que eu tive com essa experiência. Pois bem, Vladimir em vida viveu situações muito intensas e muito semelhantes a essas lutas. E o que acontece quando nós estamos diante do impasse? Se você tem uma situação para resolver e você tem que resolver, não adianta você virar as costas para o problema. Você tem que enfrentar ele. Você tem que resolver, seja lá o que estiver diante de você. Então, muitos de nós vamos, ao longo da vida, nos acovardando. Nós vamos, ao invés de solucionar um problema, nós vamos arrastando, simplesmente porque nós não temos coragem de resolver. E isso não traz solução na vida de ninguém. Isso vai só acumulando problemas, causando mais problemas ao longo do caminho e vai te desviando de onde você tem que ir. Hoje eu estive fazendo assim uma retrospectiva nesse sentido. Vladimir e eu tive aqui fiquei recapitulando várias cenas do caminho. Em uma delas, que eu estava num lugar que eu achei interessante, porque muitas pessoas assim que já escreveram no blog, ou que de repente podem estar passando por esse momento, e ficam numa dúvida. E a dúvida é a pior coisa que pode existir na vida da gente. A gente tem que encarar o problema e tomar uma decisão. Quando a gente fica arrastando muita coisa, prorrogando muito, a gente vai se prejudicando e a dúvida parece que só aumenta. Então eu estava num lugar que a primeira vez que eu falei com ele, ele já tinha me dito que eu não ia ficar.
Porém, como eu criei uma afinidade muito grande com o cigano, e eu não queria sair de lá, mesmo sabendo que eu tinha que sair de lá. Eu já sentia aquela necessidade dentro de mim, eu já não sentia mais vontade de ir, eu já ia quase que me arrastando, eu já ia sem vontade de ir, eu ia pela necessidade que eu sentia de estar próximo da energia, mas o lugar em si já não me agradava, o que estava rolando já não me agradava, não tinha nada que me atraísse mais ali. E um belo dia, ele estava atendendo, eu cheguei lá, ele estava atendendo uma pessoa, eu não falei com ele. E depois ele falou assim: você não vai vir falar comigo? Eu falei: você está ocupado, não ia interromper aí o seu atendimento. E ele cantou uma musiquinha para mim, que eu também não entendi na hora, só fui entender bastante depois, quando eu adquiri maturidade para fazer a análise, fazer essa retrospectiva toda e entender cada passinho do caminho. E ele cantou uma musiquinha que era aquela montana do Gypsy Kings, de eu vou caminhando. Ele falou: tô cantando essa música para você. Ele nunca tinha feito isso. Nesse dia aconteceu uma fatalidade, eu acabei me afastando desse lugar completamente. Foi o dia D. Então, se eu tivesse respeitado vários sinais, eu não precisaria que vários trabalhadores espirituais praticamente me arrastassem dali. Eu poderia ter tido sabedoria para eu mesma ir embora sem precisar que a situação chegasse a um extremo. O que aconteceu? Chegou o extremo justamente para eu poder ir. Não vai não? Então nós vamos te mandar embora. E assim foi feito. Não passou muito tempo, foi logo depois, foi o início do processo. Eu tive aquele ataque espiritual seríssimo, foi uma coisa muito grave. E aí veio a estrada de caco de vidro. Mesmo quando eu senti que eu estava perdendo o controle da situação, a fé, eu não perdi em nenhum minuto da caminhada. E foi essa fé que me sustentou, eu tenho certeza. Porque se durante aquela provação eu tivesse simplesmente abaixado a cabeça e me conformado e achado que não valeria a pena lutar, eu não estaria aqui. Então tem muitas pessoas que sofrem ataques gravíssimos, que acabam se matando, que acabam chegando a extremos, que acabam sucumbindo ao desespero, sem conseguir colocar a fé adiante dela. E eu sei que não, hoje até minha natureza é essa, mas naquela época que eu passei por essa situação não era. Mas hoje, digamos que eu sou muito mais Vladimir do que eu era lá atrás. Porque nessa época eu fiquei com uma revolta tão grande que eu achava que o espiritual tinha que ter me salvado, que o Vladimir tinha que ter colocado uma capinha de Super Vladimir e desintegrado os caquinhos de vidro da estrada, entendeu? Eu achei que eu não deveria ter passado por aquilo. E depois que eu consegui passar por aquilo, eu me afastei muito tempo de tudo espiritual, porque eu fiquei revoltadíssima. Mas depois que eu consegui digerir aquilo tudo, que parece que aquela raiva foi saindo, o espírito foi assim, acalmando, foi voltando à norma, eu me reaproximei do espiritual e eu entendi que aquilo foi um amadurecimento muito grande e foi condensado no sofrimento. Então, digamos que eu ganhei em um mês, talvez a maturidade que eu não tenha ganho até ter chegado ali àquele ponto. E que quando nós passamos por uma situação extrema, que é um choque,
A sua alma parece que demora para voltar à normalidade. E foram quase 3 anos para eu conseguir aceitar aquilo sem revolta. Novamente, onde eu quero chegar? Não adianta nós nos revoltarmos com o que nós não entendemos ou com o que nós não aceitamos. Não é que nós tenhamos que ficar assim passivos diante da situação e ter conformismo. Não é isso. Conformismo é uma coisa, você ficar apático diante da situação. Aceitação é você entender que seja lá o que você esteja passando hoje, tem um propósito. A partir do momento que você aceita e que você entende esse propósito, você consegue seguir adiante com mais foco, com mais determinação, com mais vontade, e você consegue lá na frente reverter essa situação e ter as suas vitórias. Mas para que essa vitória venha, você tem que ter a aceitação do fato. Quando você não tem a aceitação do fato, você fica se debatendo nele, aquilo te incomoda, aquilo vai te ferindo mais, e a solução não chega. Você se distancia cada vez mais da solução que você quer. Quando eu digo que nós temos que ser positivo, é por isso. Então você quer determinada coisa? É muito difícil a gente querer o outro. O outro não está na nossa vida para ser objeto de desejo só. Por mais que isso seja bom, por mais que isso faça parte da nossa natureza, as nossas respostas mais conclusivas, mais firmes, mais fortes, não estão nos instintos. Então, quando nós temos muito instinto e pouco poder de decisão, as coisas ou não acontecem, ou vão acontecendo assim. Vamos supor que nós somos uma pipa que tem que ir numa direção. E quando o instinto é muito grande, nós nos perdemos no meio do caminho e nós, ao invés de seguirmos um propósito, para onde o vento levar, nós vamos. Só que nós vamos por ir, nós não vamos porque nós estamos colocando a nossa vontade, porque nós estamos colocando o nosso esforço, porque nós estamos colocando a nossa felicidade, porque nós estamos nos colocando como prioridade. Nós vamos justamente porque nós perdemos essa vontade e vamos, deixa a vida me levar. Gente, não pode ser assim. Nós não podemos ser só esse ser, deixa a vida me levar. Nós temos que parar, refletir no caminho que nós estamos indo, fazer nossas escolhas e seguir uma meta que nós vamos traçar. Não sou eu que vou traçar a meta para a sua vida, não é o Zezinho que tem que traçar a meta para a sua vida, não é a pessoa que está do seu lado que tem que traçar a meta da sua vida. Então, como a maioria daqui procura o blog em questão de relacionamento, a escolha que você tem que fazer é o que você quer para a sua vida. Então, a maioria de vocês pede o Zezinho. Eu quero o Zezinho, eu quero voltar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas sempre em 99,9% em função de ter aquela situação de volta. Só que vocês não entendem que antes de vocês perderem o domínio sobre essa situação e sobre esse relacionamento, vocês já perderam o domínio de vocês. Vocês estão exatamente como essa pipa voada. Porque se vocês tivessem foco, não ia ser qualquer coisinha que ia derrubar. Você ia ter determinação até para lutar em uma situação. Essa situação tá assim,
a pessoa está afastada, aconteceu isso, mas eu tenho fé, eu tenho vontade, eu tenho força, eu vou fazer o possível, mas é fazer, gente. Não é ficar choramingando e reclamando, é ter atitude. E eu vou reverter isso. Isso aqui é a fé. É acreditar mesmo naquilo que você não vê. É você fechar o olho e ver aquela situação exatamente como você espera que aconteça. Você quer ter um emprego, você vai se ver naquele emprego no menor dos detalhes. Você vai se ver feliz naquele emprego, realizado, com pessoas legais à volta, com seu contra-cheque no valor que você espera ganhar. E você vai esperar. Você não tem que ter o desespero de querer, eu quero e quero hoje. Que se eu não tiver isso hoje, eu nunca vou conseguir. Esse nunca que vocês fantasiam aí na cabeça é um fantasma que vocês colocam na vida de vocês sem necessidade. Esse fantasma que vocês criam e colocam aí é a falta de fé de vocês. É aquele diabinho que fica dizendo que você não pode. Mas você pode, eu posso, todos nós podemos. O espiritual, vamos supor, quando eu estava no meio dessa aprovação, eu não sabia qual ia ser o final. Mas mesmo sem saber qual era o final, eu tinha uma força, mesmo assim, vamos supor que eu estava no meio da maior tempestade que pudesse existir. Mas eu tinha aquela convicção, eu vou sair daqui. Eu não admitia que aquilo pudesse ser mais forte que eu. Eu tenho que superar isso. Então, gente, eu não estou me comparando a ninguém não, tá? Eu estou dando um exemplo aqui da minha vivência. Mas eu estou exemplificando que nós temos que ter essa força, que nós não podemos deixar nada nos abater. Então vamos fazer um outro exemplo que eu me pergunto assim, eu sei que eu já tive essas duas vidas que eu tenho consciência que o Vladimir teve, eu sei que eu tive paralela a ela. Mas você se imagine conduzindo um exército e você na frente dele. Você pode levar todo mundo para a vitória, como você pode levar todos para a derrota. E a diferença é que esse exército é a sua vida e você pode se levar para a sua maior vitória, ou você pode se levar para o seu maior fracasso. A estratégia que você tem que ter aí é a vontade unida com a fé. Se você tiver esses dois elementos, não vai ter nada que te derrube, nada. Você pode perder uma batalha, você pode perder 2, você pode perder 3, pode perder 10, mas não vai te desanimar. E você lá na frente vai ter uma vitória tão grande que essas derrotas vão assim sumir. Você não vai ter mais espaço dentro de você para nada que ficou de ruim, de negativo, do que você não conseguiu. Aquela vitória vai ser maior, você vai conseguir superar tudo que você não conseguiu antes. Aí quando você chega nesse ponto, você fala, nossa, eu não me acreditava. Lá atrás eu não me achava capaz, eu não me achava merecedora, eu não me achava vitoriosa, eu achava que eu ia ficar a vida inteira naquela situação e não ia evoluir. Olha, muitas de vocês não se permitem essa evolução. Então, voltando lá ao dia que ele
cantou essa musiquinha pra mim, que tudo começou a acelerar, eu custei a aceitar, eu não aceitei o caminho que eu tinha que seguir e eu fiquei ali. Aí veio, como eu falo aqui de Ansan, que veio com a espadinha, zap, cortou. No caso não foi Ansan não, quem veio ajudando a cortar isso foi Dona Maria Navalha. Que eu, na hora que aconteceu a coisa, que o espírito veio e trabalhou, eu não consegui identificar quem era depois que eu fui saber que era Dona Navalha. Que ela apareceu pra mim e falou que era ela. Então, se eu tivesse naquele momento, lá atrás, que eu estava com as dúvidas, se eu tivesse ouvido aquela vozinha mágica, maravilhosa, que cada um pode chamar do nome que se identificar, eu vou chamar aqui de intuição, mas que não é só intuição, é quando a gente tem muita vontade de ir por um caminho, a gente está indo por um caminho às vezes, que você está indo por ali, mas por dentro está falando assim, por que eu estou fazendo isso se eu sei que não é por aqui que eu tenho que vir? Mas você vai, entendeu? Mesmo que você é uma coisa tão estranha, gente, tão intensa. Eu tinha essa mania, agora graças a Deus eu me curei disso. Eu queria saber por que eu não podia ir por ali. Ah, não posso não, eu vou para ver como é que é. Hoje eu não tenho mais isso, já consegui me curar disso. Se eu sei que aquele não é o meu caminho, eu não quero nem saber o que tem ali. Não me serve. Mas antes eu tinha isso de pagar para ver. E toda vez que eu pagava, eu via. Então ele me mandou embora desse lugar. Ele cantou praticamente, é para caminhar, para ir em frente. Mais recentemente, a Padilha, de outra forma, também me impulsionou a sair do centro lá onde eu estava. E quando eu ofereci aquele bolo para ela na festa, foi para comemorar isso. Para comemorar a capacidade que eu, dessa vez, assim, eu até cheguei a insistir, mas eu acho que eu demorei menos a captar que não era para eu continuar. A minha aceitação foi maior. Então, o que o espiritual, eu não tenho, assim, eu coloco muitas vezes aqui no blog alguma coisa retaliando a religião. Eu não consigo, assim, a Umbanda é linda, o propósito da Umbanda é maravilhoso, mas eu não consigo ver, digamos assim, o espírito é luz, muita luz. Eu não vejo o espírito, nem mesmo Exu, como ruinzinho, como diabinho. Eu, pessoalmente, quando eu converso aqui com as entidades, seja com o espírito que for, eu converso como se eu estivesse conversando com um amigo. Pedindo, por exemplo, se eu tiver que pedir para o Vladimir, hoje mesmo eu já pedi para uma pessoa que está numa situação aqui, eu pedi, poxa, Vladimir, intercede por essa pessoa, ajuda no que você puder, sabe? Chama essa pessoa assim para a realidade, dá um impulso, dá um estímulo, porque é isso que ele trabalha na vida das pessoas, é esse impulso, é esse estímulo para você não se deter diante das dificuldades. É a força de ir, de não se parar pelos obstáculos, de persistir, de perseverar, de saber que você só através dessa perseverança, dessa fé, você vai conseguir a sua vitória. Então, a força de algum, quando eu visualizo em qualquer coisa assim que eu queira visualizar, eu visualizo sempre uma estrada, visualizo sempre isso, não sei porquê. Aí cada um tem uma facilidade de se identificar com uma coisa.
E eu visualizo uma estrada com um comandante na frente, que seria Ogum, ele adiante e aquele monte de Exu atrás, que seria um exército. Quando ele passa, ele tira todos os obstáculos do caminho. A estrada fica livre. Ele vai na frente, é como se ele iluminasse tudo e o caminho fica livre. Aí eu visualizo aquela estrada com os Exus todos em uma ponta e na outra, como se eles fizessem uma parede. Não tem nada que passa ali. Ogum está na frente, o caminho está livre e bem guardado. Então não existe obstáculo. É assim que eu visualizo. Porque não me perguntem, porque a identificação que eu tenho é essa. E muitas coisas, quando eu vibro muito, quando eu peço muito assim, e quando a pessoa realmente está na necessidade, acontece de forma até bastante rápida. Geralmente eu peço para o seu tranca-rua junto com essa energia de Ogum. Então, gente, são energias que para mim são bastante parecidas, porque eu vejo o Vladimir como um Ogum. Ele tem essa função de abrir o caminho, de abrir a estrada, de desbravar, de ir em frente, de não se deter diante dos obstáculos. É por isso que às vezes eu sou tão assim, taxativa de vambora, não tem que ficar parada, não tem que ficar remoendo o problema, não tem que se deter diante do obstáculo, não tem que se fazer de coitadinha, não tem que chorar, tem que enfrentar. E não é enfrentar o outro, gente. Enfrentar o outro, quando você faz muita questão de enfrentar o outro, você está, na verdade, fugindo de você. Você enfrenta o outro para não ter que se enfrentar. E a parte mais difícil para a gente trabalhar é sempre o que nós temos que mudar em nós. Porque as nossas vitórias não vão vir pelo outro, vão vir por nós, pelas nossas ações, pelos que nós estamos dispostos a conquistar. Então você não tem que colocar a sua vida na mão do Pai Zezinho, na minha mão, na mão de quem quer que seja. Tem muita gente que chega para jogar, que eu já sei, pelo tempo de trabalho, pelo que eu já vi, que a maioria das pessoas não vem jogar só comigo. Vai jogar comigo, ou já jogou com umas 10 pessoas antes, ou não vai gostar do que vai ouvir através de mim e vai continuar jogando com mais 10 adiante. Até ela encontrar algo que sirva para ela. Nem sempre é o que vai servir não, tá, gente? Às vezes é exatamente o que não vai servir. Mas ela tá tão perdida, tão sem foco, tão sem essa vontade, que ela vai se guiando só pelos instintos. Então vamos voltar lá no exemplo da pessoa que está diante do exército. Se ela se deixar dominar só pelo instinto, não tiver estratégia e raciocínio, morre todo mundo, inclusive ela. Então ela, em vez de estar buscando e alcançando a vitória, ela está justamente alcançando a derrota. Só que a derrota não veio do inimigo. A derrota veio dela, que não pensou direito, que não teve estratégia, que não teve sabedoria de esperar o momento certo de agir. E muitos de nós acabamos fazendo isso, sendo guiados só pelo impulso. É aí que a coisa pega. Então, quando eu falo para muitos de vocês que tem que esperar, não é que você tem que ficar esperando indefinidamente. Muito pelo contrário. Tem muita gente no blog, muita mesmo, que já deveria ter se conscientizado que o Zezinho, a pessoa que você quer, não é aquela pessoa que vai ficar contigo. Só que você ainda não está nesse momento de despertar. Então,
mesmo eu vendo essa situação, eu tenho que respeitar o seu momento. O dia que você se permitir, o dia que você se superar, o dia que você tiver mais fé em você, o dia que você quiser de verdade, não querer o outro, mas se querer, que você se der o valor que você tem que se dar, a sua vida anda. Aí vai ser nesse dia que você vai compreender que você não precisa do Zezinho para ser feliz. E que aquele relacionamento que você fica aí chorando por ele não é realmente tão importante quanto você achava que era. Mas enquanto isso não acontece, você vai tendo tempo de adquirir maturidade na sua vida. Só que eu nunca tinha falado assim da energia de Vladimir, do que ele trabalha na vida. Ele trabalha em todos os sentidos, ele vai trabalhar na prosperidade, ele vai trabalhar no amor, ele vai trabalhar no que você quiser. Mas ele vai abrir os caminhos dessa forma. Ele vai te dar a força, o impulso para superar e para passar por essa estrada do jeito que eu passei. Não importa se eu cair, não importa nada do que aconteceu. Porque quando eu consegui me levantar, eu me levantei com muito mais força. Se eu perdi 10 no caminho, eu ganhei 1000 lá na frente, entende? Então a vitória foi muito maior do que qualquer coisa que possa ter tentado me desviar daquele caminho. Aí eu tenho que valorizar o quê? A vitória ou a derrota? Mas qual é o diferencial aí? Eu nunca me dei por vencida. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir. Então, por pior que tenha sido aquela trajetória, como tudo na vida, passou, ficou para trás. Porém, se eu não tivesse me acreditado, e se eu não tivesse acreditado que eu ia conseguir, eu não teria chegado ao final da estrada. Nem bem, nem mal. Eu teria simplesmente ficado pelo caminho, como eu já vi muitos casos aqui, de pessoas que infelizmente não conseguem. Então, gente, nós temos que ser conscientes do que nós podemos mudar na nossa vida. Nós temos que ser conscientes que nós podemos ter, seja o que for, nós temos a obrigação de lutar, de acreditar, de não nos acovardarmos diante das situações, de ter fé, de pedir, mas não de pedir choramingando, reclamando. Você vai pedir, você pode se agarrar com o que for, com que entidade for, independente até de você ter uma ponte para ela ou não. Exemplo, se você não gosta do cigano Vladimir, não é que não gosta, não tem afinidade, mas gosta do cigano Pablo, do cigano Ramiro, de que cigano for, você vai se dirigir a ele, vai pedir. Na hora da sua maior dificuldade, você vai pedir direcionamento. Eu fiz muito isso. Cigano, eu tô numa dúvida, eu tô num momento que eu preciso de ajuda nesse sentido. Me ajuda, me direciona, me mostra o caminho, me dá direção, me intui por onde eu devo ir. Coloca pessoas no meu caminho que me dê essa direção, que me ajude, que me fortaleça nesse momento da minha fraqueza, que eu não sou capaz de ter essa força por mim. Que você me ajude, que você esteja do meu lado para me dar essa vontade, essa determinação, e que eu possa superar essa dificuldade e que saia vencedor. Duvido que se você se colocar sem, mesmo que você se reconheça que você não tem naquele momento a força que você precisa,
Mas duvido que se você se colocar nessa energia de eu preciso vencer, eu preciso superar e pedir o direcionamento, que você não vai ter, você vai ter. E você vai conseguir ultrapassar, seja qual for a dificuldade que você esteja passando. Mas para conseguir isso, você tem que ver, você tem que acreditar, você tem que fazer também, né, gente? Porque não adianta você pedir auxílio do espiritual, por exemplo, você vai pedir, poxa, eu preciso de um direcionamento, preciso que você me mostre. E ao mesmo tempo que você pede esse direcionamento, aquilo vem. Quando você faz isso, quando você se sintoniza, você vai ter mais intuição, você vai ter mais oportunidade. E mesmo que não tenha de imediato, gente, assim, você está precisando de um emprego, você está precisando de uma determinada coisa, e aquilo parece que está amarrado, que não vem. Você bate numa porta, não é aquela. Você bate numa outra porta, não é aquela. Você bate em outra porta, não é aquela. E você para e pensa, nossa, não é possível. A solução não vem. Eu tô tentando e a solução não vem. Calma, gente. Nessa hora a gente tem que parar e exercitar a paciência. E muitas vezes realmente a porta não abre, porque não é aquela. Só que nós queremos, assim, já estamos no limite. Ou a pessoa desiste da porta, fica ali parado, chorando, reclamando da vida, porque a porta não abriu. Ou a pessoa quer arrombar a porta, sem entender que não é aquela porta dela. Então são essas variações de energia nossa, ou a impaciência, ou a inércia, que nos faz perder muita coisa. Então, muitas vezes é melhor você parar, é melhor você se colocar nessa guerra assim da vida. Vou dar uma pausa aqui, vou montar uma outra estratégia. Não abriu essas 3 portas, mas pô, tem mais 1000 pela frente. Isso aí não é nada em vista daquilo que eu ainda vou conseguir. Isso é a visão do otimista, não é? A visão daquele que tem fé, a visão daquele que quer alcançar, é essa. A visão do derrotista é aquela, não abriu essas 3 portas, então vou ficar aqui mesmo porque nada dá certo para mim. E assim será. Porque a sua vida nada mais é do que um conjunto daquilo que você determina que ela seja. Então, moral da história, para finalizar aqui que eu vou ler as cartas. Seja qual for a situação que você esteja hoje, lembre-se que você se colocou nela e que você pode sair. Você se colocou aí onde você está. Seja num lugar muito bom ou num lugar não tão bom assim. Foi você que se colocou aí. Então faça um movimento. Tenha foco. Olhe para frente. Valorize aquilo que você tem. Pode ser pouco, mas se você olhar à sua volta, você tem. E você tem meios. E se você se achar sozinho, pede a entidade que você confia. Pede ao alto, pede a quem você quiser. O nome pouco importa, gente. Cada um vai se identificar com uma energia X. O nome importa muito pouco. Mas importa que você tenha naquela presença um aliado, uma força, um combustível. Entendeu? É como se fosse aquela vitamina que você toma na hora que você já está no desânimo, que sabe que não vai mais poder adiante, aí você come aquele espinafre do Popeye e fica assim, zoom! A força vem e você vai embora e esquece que tem os obstáculos e você vai que vai. Quando chega lá na frente, nossa, não era nem tão difícil assim quanto eu imaginava que era. Foi mais fácil do que eu imaginei. Então, vamos que vamos.
Eu tirei aqui as cartas do tarô russo. Tirei 3 cartas. Seria uma mensagem pra gente. Pode ser de Natal, pode ser pro dia de hoje. Pode inclusive ser para 2017. Eu vou ler aqui e interpretar cada uma delas. E vamos ver. Mais uma vez, quem não escolheu ainda aí o tópico de indagação, pode ser um tema que você coloque na sua vida, pode ser uma pergunta. Então, vai valer para cada análise de cada carta o número que você tiver escolhido. 1, 2 ou 3. Vocês não estão nem vendo, então vai ficar mais intensa ainda. A primeira carta que saiu foi a carta da Lua. E a Lua vem falando aqui, nessa carta tem um senhor. Eu digo que é senhor porque ele tem uma barba enorme, branca. E ele está em um barco na noite, atravessando um lugar. Está fazendo uma travessia. Então, à noite, não está olhando com muito boa cara aqui para ele, não. Tem uma lua que está olhando com uma carinha assim de... Para onde eu vou? E essa carta, gente, ela fala disso, ela fala das trevas no nosso interior que não nos deixam ver o caminho. Ela fala que quando nós estamos... Ela fala de introspecção. Ela fala de um período, às vezes, nebuloso, triste, que a gente não consegue se vencer. Ela fala de depressão, ou seja, ela pode aconselhar aqui para você não se deprimir com nada que esteja pelo caminho. Que você, assim, você está num momento que está faltando luz para você ver o que tem adiante, mas espera que o sol vai sair. Não deixa que essa escuridão assim te vença, não. Se for necessário, você faz uma pausa para refletir. Espera o dia raiar para ir adiante, entendeu? Então, assim, não deixe se levar por depressão, não deixe se levar por negatividades, não deixe se levar, assim, porque muitas vezes a gente está numa situação, como eu já citei durante esse nosso diálogo aqui, a gente está numa situação que a gente não vê, a gente não consegue enxergar o que vem lá muito adiante. Então a gente coloca a nossa preocupação excessiva nesse futuro incerto, que a gente não sabe o que está vindo pela frente. Só que no momento que você coloca assim na sua cabeça, eu não estou preocupado, porque eu tenho certeza que vai vir o melhor pela frente. Você está atraindo, você está materializando, você está movendo a sua energia naquela direção e com certeza você vai funcionar como um imã. Mas quando você se coloca nessa situação aqui, indeciso, desanimado, depressivo, nada dá certo, nada acontece de bom comigo, tudo dá certo pro vizinho, tudo dá certo pra Rosa, tudo dá certo pra todo mundo, mas pra mim não dá. Pra mim nunca nada dá certo. Eu não vou conseguir, eu nunca vou conseguir ter um emprego bom, eu nunca vou conseguir ter o amor da minha vida, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento. Isso tudo é fantasia, nunca vou conseguir. Não vai mesmo, né, gente? Nesse estado de mente, alguém consegue alguma coisa? Não consegue. Para você ter vitória na sua vida, você tem que perseverar. Só que assim, essa carta aqui, pra mim, com o sentido que eu tô tirando aqui hoje como mensagem, tá pedindo ponderação. Ela tá pedindo para que você não desanime, para que você vença, para quando você se perceber que você está indo por esse caminho negativo, assim, você reaja,
mas ela está pedindo muita ponderação. Quando você vê que as coisas não estão do jeito que você quer, quando você perceber que você está sem rumo, quando você perceber que você não está sabendo para onde ir, não deixe essas trevas te consumirem. Lute com isso. Mas também não saia correndo em direção àquilo que você não sabe que vem lá adiante, entendeu? Espera. Mas espera confiando. Espera certo de que se aquilo não chegou é porque não está ainda na sua hora, mas vem. Então você tem que esperar com fé, não é esperar com desânimo. Essa carta aqui está pedindo isso, para que você dê mais crédito naquela luz que ainda não acendeu, mas que você sabe que vai vir, um solzinho que vai brilhar no dia seguinte, do que essa treva que possa estar tentando te consumir. Porque toda vez que a gente deixa esse espírito derrotista invadir a vida da gente, a gente vai como se fosse murchando, assim, sabe? E as coisas demoram muito mais a acontecer. Então nós temos obrigação de vencer qualquer treva interna, gente. Essas trevas são as nossas trevas, são aqueles conflitos que a gente fica, que não sabe se vai ou se fica, que não sabe que vem pela frente. Como você não sabe, você não quer nem ir. Você tem que ir. Você não pode parar no meio do caminho. A pausa que você tem que fazer aqui é a reflexão, mas não é a pausa da desistência. Não vou porque eu não vou conseguir. Você vai conseguir sim. Se você vê que não é hoje que você vai conseguir, não tem problema. Você vai esperar, mas vai esperar com fé, com certeza que aquilo vem. Você não vai se desanimar no meio do caminho. Você vai ter certeza. Agora, hoje, nesse momento, não vai abrir a porta, mas amanhã vai abrir. É com esse espírito que você tem que ir adiante, não com o espírito da derrota, com o espírito que você não vai conseguir. Eu posso, eu quero, eu realizo. Vamos lá, a segunda carta é a carta dos enamorados. Essa carta aqui mostra um casal dançando, praticamente dançando. Os dois estão apaixonados, né? É a paixão. Só que essa carta também mostra dualidade, mostra instintos. Acredito eu que pelos muitos simbolismos que tem aqui nessa carta, a pessoa que deve ter escolhido isso deve estar numa situação amorosa, maior do que qualquer outra na vida. E nessa carta aqui fala que quando o instinto, cada lado dela apresenta um simbolismo aqui. Ela tem o Sol e a Lua, inclusive, mas ela tem a serpente lá, que seria, tá ligada aqui ao instinto, essa vontade do desconhecido, essa mesma vontade que eu citei aqui de certa forma, que mesmo quando eu sabia que não era para ir por aquele caminho, eu ia para ver o que tinha lá. E nós às vezes temos isso, né? Nós temos essa necessidade de saber, quero ver o que é, e muitas vezes nós nos damos mal. Então aqui, esse simbolismo está chamando atenção para os nossos instintos, que quando nós damos atenção demais a esse instinto e nos cegamos à razão, nós somos só emoção, ou só instinto, ou só ter aquele impulso sexual. Quando nós estamos só vibrando vamos dizer assim, dos nossos interesses, esquecemos de olhar à volta, os resultados podem não ser tão bons. Mas aqui fala também de cumplicidade. E essa carta, ela vai te colocar assim num questionamento, principalmente, eu não sei, tá? Pela força que tem em dia dessa carta, eu calculo que quem escolheu essa carta
tá num momento amoroso, ou de dúvidas, ou de conflitos, ou de ter que encarar a realidade, porque eles estão aqui bem olhando um para o outro. Então, muitas vezes você pode estar olhando, tá com o olho bem aberto, tá olhando para alguém, mesmo assim você não está enxergando o que está diante de você. Você pode estar cego por esse instinto, por esse excesso aqui, por desequilíbrio sexual, por várias coisas que podem estar impulsionando estar junto, viver intensamente um momento, mas aquilo ser, como eu costumo mencionar aqui, somente um momento. Então essa carta vai fazer você se questionar assim: o que eu quero para a minha vida amorosa? Como eu vejo o amor? O amor para mim é um romance. O amor para mim é a hora do prazer e do sexo. O que é mais importante na minha vida? Ou, vamos fazer de outra forma, o que está sendo mais importante na minha vida nesse momento? O que está me consumindo nesse momento? Então você vai ter que se confrontar com as duas realidades da sua vida. O que você quer para a sua vida e o que você está vivendo nesse momento. O que você está vivendo está te agradando? Está te fazendo feliz? Ou você quer romance e você está tendo só sexo? Ou você quer sexo e está deixando que o sexo seja ruim, que você está pensando na posse daquela pessoa, você não está usufruindo o momento como deve. Enfim, eu estou só dando exemplos aqui de como você tem que se questionar dentro disso, do que você quer para você. Se o que você quer não tá bom, se você está sofrendo dentro dessa situação, não te serve. Se não te faz feliz, não é seu caminho, entendeu? E muitas vezes nós ou ficamos infelizes dentro de uma situação simplesmente porque não sabemos como sair dela, ou deixamos de aproveitar o que temos de melhor. Tipo, você está numa situação que você está vivendo um romance muito bom, que você está num momento que o sexo é muito bom, que é maravilhoso, mas aquilo é tão bom que você quer levar aquele homem para sua cama, casar, para viver, para eternizar aquele momento. O momento é só um momento. E quando você não aproveita ele com a beleza, com a intensidade que tem que aproveitar, e deixa todas essas coisas estragar, você deixa de usufruir o que aquilo pode te dar de melhor. Então, isso vale, eu citei aqui o sexo, mas não vale só pro sexo. Isso vai valer, você está numa situação muito harmoniosa, que tem, assim, possibilidade daquilo caminhar, e você acaba destruindo aquilo com ciúme, com impulsividade, com impulso de várias maneiras. Você deixa que só a emoção te domine e que você não tenha um controle sobre a situação. Claro que para ter uma união envolve dois, e que os dois têm que, como está aqui, que estar dispostos a olhar um para o outro, a lidar com a realidade do outro. Aqui também não parece, mas mostra a individualidade, mostra que apesar de serem duas pessoas, são duas pessoas distintas, duas pessoas que podem optar ou não por se complementar, mas ainda assim um não é o outro, cada um tem a sua individualidade. Então mesmo junto, eu falo muito isso aqui, muitos de vocês não valorizam. Mesmo você estando junto com alguém, você não pode perder a sua identidade. Você tem que valorizar isso para você conseguir estar em harmonia com você, para você aí poder estar em harmonia dentro do relacionamento. Então essa carta aqui, a mensagem maior dela, eu diria: aprenda a se amar. Aprenda a se amar para que você não tenha tantas dúvidas
na sua vida amorosa, para que você saiba fazer o seu amor bonito, para que o amor possa ser pleno, possa ter cumplicidade, possa ter tesão, possa ter tudo na medida. Não é perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos, mas que a razão e a emoção consigam estar em uma balança e conviver em harmonia, para que qualquer dificuldade que possa surgir no caminho não venha com tanta intensidade, que você tenha mais serenidade para resolver, ok? Então, esses amantes aqui veio como mensagem para quem escolheu a carta número 2 dessa forma. A carta número 3, gente, é a carta do julgamento. E ela aqui mostra 3 pessoas levantando do túmulo: um homem, uma mulher e uma criança, nossos 3 estágios de vida, e um anjo anunciando alguma coisa. Ele está tocando as trombetas. Bem interessante essa carta. E essa carta aqui, eu vejo a mensagem dela assim, como aceitação. Ela vem trazendo a mensagem em certas cartas, em certas representações de outros tarôs, ela tem juiz realmente. Mas aqui ela não mostra isso. Aqui ela mostra um confronto com a realidade. Então ela está mostrando o quê? A morte e um reinício, uma mudança de ciclo. Então ela está mostrando um renascimento. Essa carta aqui fala da aceitação das coisas que nós não podemos mudar e da força do renascimento, do nós não nos desesperarmos com o que quer que esteja nos acontecendo, aceitar e prosseguir. Ela pode falar de fim de ciclos e início de outros. Ela pode falar da necessidade de nós termos sabedoria, de eliminar da nossa vida aquilo que não nos serve mais. Porque ela está mostrando a morte aqui. A morte seria justamente isso: finalizar o que tem que finalizar e seguir adiante, renascer dentro de uma situação. Então, se você escolheu essa carta, você analisa o questionamento que você fez e você pergunta: realmente eu estou tendo resultado nisso que eu quero? Ou eu tenho que me reinventar? Eu tenho que me reinventar dentro do relacionamento, eu tenho que matar certas atitudes, eu tenho que matar certas coisas em mim e renascer dentro desse relacionamento. Ou eu tenho que renascer dentro do trabalho, ou eu estou num trabalho que eu não estou mais feliz, eu tenho que mudar, eu tenho que tomar coragem, impulso e ir adiante, não ficar aqui achando que eu não vou conseguir coisa melhor, porque eu vou sim, eu vou botar um ponto final nisso, vou ter determinação, vou procurar outro emprego, vou conseguir um muito melhor. Essa carta veio para mim dizer que eu não tenho que insistir no que está falido na minha vida, que eu tenho que dar impulso, que eu tenho que ver que por pior que seja a situação de agora, eu vou conseguir muito melhor lá na frente. Como ela fala de julgamento, gente, ela fala da necessidade da gente não se julgar com tanta severidade. Essa carta fala que está falando muito da aceitação e de novidade, de renovação, de ciclo, de muita coisa melhor que vem. E a carta é linda, são 3 pessoas levantando do túmulo e o anjo vindo anunciar. Então é como se estivesse assim, anunciando coisas boas, anunciando melhoras, anunciando
que chegou um momento de sublimar, entendeu? Da pessoa se sublimar. E para a pessoa se sublimar, ela tem que justamente aceitar, seja o que for que está ocorrendo na vida dela, e ter consciência. A sublimação é isso, é aceitar o que você não pode modificar e mudar o que você realmente pode. Então, se for numa situação que você não tenha controle, essa carta está mostrando muito, não para você desistir, mas para você botar um ponto final onde tem que ser colocado e seguir adiante. Tá consciente que as situações, muitas situações assim, tem que ser finalizadas para que haja um recomeço, para que haja uma vitória, para que haja uma reestruturação. A carta pode estar falando disso também, no momento de perdas, mas que mesmo dentro dessas perdas, são perdas que vêm para bem. São coisas que você tem que eliminar da sua vida com consciência, com essa aceitação, mas que mesmo que te pese, mesmo que você não esteja assim totalmente consciente do bem que esse ponto final vai te trazer, ele vai te trazer, porque ele vai te deixar com a alma mais leve para seguir adiante, pronto para conquistar o que você tiver que conquistar sem carregar esse peso. Então a parte da aceitação é de você se aceitar, de você não se julgar tanto, de você não ser tão severo, de você não ficar sofrendo por aquilo que você não pode mudar, e para você seguir adiante como se você tivesse morrido e tivesse totalmente renascendo agora, confiando que o que você vai ter nesse renascimento é uma nova oportunidade. Porque fala de muitas coisas novas também. Fala que onde as coisas estão paradas, estagnadas, mortas, vai vir a renovação. Só que ela pede para você lutar por essa renovação, entendeu? Para você se desfazer realmente daquilo que não te serve mais. Por quê? Porque a pessoa quando morre, ela tá aqui se descascando, né, dessa carne para ir para uma nova etapa. Então é um fim de ciclo e início de outro, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa interação. Amanhã eu vou fazer aqui um agradinho basiquinho para o Vladimir, representando o povo cigano. Vou fazer para ele, porque quando eu faço para ele é como se eu estivesse fazendo para todos. Então vou fazer aqui para ele, que eu comprei um doce sírio, comprei uns mirtilo, que é aquele blueberry, que quando eu estava lá na Ucrânia, quase todos os cafés da manhã tinha aquela frutinha. Eles faziam várias coisas com aquilo, faziam os cremes na panqueca, umas coisas bem interessantes. Então quando eu vi essa fruta, eu me lembrei de lá. Foi um momento que ficou assim, marcado para mim, aquele lugar e aquela fruta que eu comi muito lá. Então eu comprei essa fruta para fazer uma oferenda para ele. Vou fazer uma oferendinha amanhã com os doces sírios e com essas frutinhas. Vou acender uma velinha, acender lá, fazer minhas intenções, principalmente os agradecimentos. Quem quiser entrar nessa sintonia também pode entrar, fazer os agradecimentos, pedir nesse sentido que eu citei para vocês, pedir direcionamento, pedir fortalecimento, pedir para ter intuição, ter força, ter determinação, ter esse instinto de superação, conseguir essa força, e mesmo no momento que falta essa força, que o espiritual possa te fortalecer e que você possa encontrar caminho nas pessoas à volta, que você possa encontrar pessoas para te inspirar, que você possa encontrar pessoas que vão te servir de ponte para onde você precisa chegar. Enfim, nada de desanimar. Nós precisamos alimentar a nossa fé dessa forma, nos fortalecendo, acreditando, não deixando que nada que seja negativo cresça na nossa vida. Nós precisamos ter essa fé aumentada, como se fosse uma velinha que está acesa. Que é essa velinha que vai iluminar o nosso caminho. Quando nós nos apagamos, quando nós nos colocamos nas nossas trevas, nós não conseguimos encontrar saída. Então, por isso que eu digo que o espiritual auxilia, mas ele não vai fazer por nós. Ele vai fazer com
conosco, ele vai fazer do nosso lado. Ele não vai fazer por nós. Então é um estímulo, é um combustível, é um fogo, é um alento. E Vladimir é muito esse fogo, porque como ele tem algum, ele vai trazer justamente a força, o combustível, para poder atravessar essa dificuldade. Mas nós vamos conseguir todos sair vitoriosos, ok? Então eu desejo para todo mundo um dia tranquilo, um dia de paz, de alegria, de superação, de força de vontade. Que o dia hoje seja ótimo para todo mundo, ok? Um grande beijo.